pela oportunidade de trabalho. Eu lembro mais uma vez a todos que eu não sou uma palestrante. Eu sou uma professora em processo de construção do conhecimento. Porque o professor existe para facilitar o conhecimento, mas principalmente para si. Então, tudo aquilo que eu falo está dirigido principalmente para mim, para as minhas necessidades. É como se eu estivesse, ecoando em mim. Eu sou a mais necessitada. O necessitado é o primeiro que chega, geralmente. E eu me considero assim, bem pequenina, em processo de construção. Então, hoje nós vamos fazer um pequeno estudo acerca do conhecimento e da prática. Observando este trecho do Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Lembrando que o Evangelho é a fala de Jesus, é a reprodução dos ensinamentos dele. Então, repetindo, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Quando nós falamos em reflexão, refletir, lembremos que o reflexo é uma projeção que retorna. Então, nós estamos aqui hoje para refletir e que isso retorne em nós de um modo bastante efetivo. Assim é o nosso desejo sincero. Significado da palavra conhecer ou saber. Ser ou estar informado. Ter conhecimentos específicos. Então, nós tanto podemos ser informados como ter conhecimentos específicos. A informação vem e por meio da informação nós construímos o conhecimento. E praticar significa levar alguma coisa a efeito, realizar algo, pôr algo em prática, trabalhar e exercitar. Então, nossa reflexão é acerca do conhecimento e da prática. Para isso, vamos ler o Evangelho, capítulo 13, do versículo 1 até o 17. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, está todo limpo. E vós estáis limpo, mas não todos. Mas ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou
o manto, tornou-se a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é um servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Este é o trecho da nossa reflexão. Como o conhecimento e a prática estão na nossa balança da justiça? Conhecimento e prática. Qual é a medida deles? E quais são os riscos de não se praticar o saber e o conhecimento? Prática e conhecimento. Lembrando que essa é a nossa reflexão. Então eu perguntei quais são os riscos. Então são 3 riscos. Qual é o primeiro risco? Termos a falsa sensação de segurança. É aquilo de ter livros e mais livros e mais livros, ler e ler e ler. Só isso. Estamos seguros porque estamos lendo. Só que isso pode nos levar à acomodação. E a acomodação é uma situação muito arriscada. Por quê? O fato de não colocarmos o conhecimento em prática, não nos deixando dispostos para isso, não estaremos preparados para os problemas, para os enfrentamentos. O conhecimento não nos dá a segurança necessária para vivermos. Diante das dificuldades, nós ficamos perdidos, não sabemos o que fazer, porque não praticamos o conhecimento. Sabemos o que fazer, mas nunca o fizemos. Então, esse é o primeiro risco. E existe um segundo, que acontece quando nós colocamos o conhecimento em prática. Mas nem sempre o resultado é o esperado. Por quê? Existem as variáveis, aquelas principalmente não imaginadas. Nós até prevemos algumas, mas outras não. E como o plano de execução pode não ocorrer como gostaríamos, nosso primeiro ímpeto é recuar. Coloquei como exemplo 2 pessoas, né? Uma que pede perdão à outra e a outra diz: não te perdoo. Então a pessoa pensa assim: poxa, ela não quis me perdoar. Mas não foi isso que Jesus me disse que eu deveria fazer? Reconciliar com o meu inimigo enquanto estamos no caminho? E ela não quis me perdoar. Então, se nós não nos prepararmos para esses momentos de decepção, de surpresa, ao conjugarmos conhecimento e prática, nós podemos pensar muitas coisas, mas dentre elas essa: o conhecimento não nos serviu para nada. E como estamos num planeta de provas e expiações, é bastante comum nós sentirmos assim, pensarmos assim: poxa, eu estou fazendo
dando certo. O nada é muita coisa, e é muito nada. O nada não existe. Mas nós somos bem hiperbólicos, né? Nós somos exagerados. Nós usamos muito a palavra nunca, sempre, nada, tudo, que são exageros. Mas nós pensamos assim, poxa, o conhecimento não nos serviu para nada. E recuamos. Recuamos, inclusive, das casas religiosas. Da nossa igreja, seja católica, evangélica, protestante, do templo budista, recuamos da casa espírita, porque achamos que estamos lendo tudo, tentando fazer e parece que nada dá certo. Então, podemos pensar assim, não está dando certo assim, é porque está faltando conhecimento, está faltando eu aprender mais, ou aqui não é o lugar ideal, o lugar adequado, o lugar que vai me dar segurança para a minha prática, vou procurar um outro lugar. Quero aprender mais para que as coisas aconteçam de modo efetivo e que eu tenha êxito nos meus projetos. Então esse é o segundo risco de quando a gente não põe em prática ou se coloca nos primeiros embaraços, recuamos e voltamos ao conhecimento. Então, voltamos ao estado de passividade em busca de que as informações só cheguem para nós a fim de que saiamos exitosos nos nossos projetos. Então, qual é essa consequência diante do segundo risco, quando nós recuamos e nos voltamos em busca de mais conhecimento? Nós vamos acumular conhecimento. Acumular. Tudo que se acumula, sabemos que um dia transborda. E quando transborda, nós não sabemos o que fazer com aquilo que está fora do espaço. Aquilo que transbordou está a mais e geralmente não sabemos o que fazer com aquilo. É assim em casa? Nas coisas domésticas? E agora? O armário está cheio, o outro armário está cheio, a outra gaveta está cheia, não dá mais para abrir, o que fazer? Está transbordando. É preciso abrir a gaveta, reorganizar, tirar o que está sobrando e dar um destino para o que está sobrando. Então nós temos de saber o destino que vamos dar para aquilo que transbordou e não cabe mais na gaveta, na geladeira, né, em qualquer armário, em qualquer cômodo da nossa casa. Mas a consequência deste acúmulo de conhecimento é que nos acomodamos. O armário está bagunçado, está cheio, fechamos a porta. Não quero nem ver. A gente abre rapidinho, tira o que precisa, fecha. Ficou bonito. Não arrumamos o armário. Por causa desta saturação da inércia. Então nós ficamos num estado de acomodação. Não saímos da nossa zona de conforto e aparentemente está tudo bem, porque nós nos propusemos a continuar estudando, a continuar buscando os conhecimentos, porque ainda não é chegada a hora. Porque lá atrás, no passado, tentei me realizar e não consegui. Atribuir o fracasso à falta de conhecimento necessário. Então precisamos compreender, eu, todos vocês e os espíritos desencarnados, que os reveses são naturais. São naturais, inclusive, do nosso processo de crescimento
nosso processo de evolução, porque precisamos usar o raciocínio para resolvermos os problemas. É preciso vencer a acomodação, o nosso estar em zona de conforto e lembrarmos que sempre existirá uma barreira. Para tudo existe barreira. Algumas nós nem percebemos mais porque já transpusemos. Alguém se lembra da primeira vez que fritou um ovo? Alguém se lembra? Mais jovem, gente mais jovem aí se lembra? Teve medo de fritar o ovo? Teve? Ai, que bom que as meninas estão mexendo a cabeça. O medo era da gordura espirrar, do ovo espirrar e uma bolha daquela vir no nosso rosto, no nosso braço. E era só fritar o ovo. Para nós aqui, cinquentões, sessentões, alguns bem menos, né? Mas para nós hoje o ovo de qualquer jeito não é mais um obstáculo, mas os primeiros ovos foram difíceis e parecia uma coisa muito simples. Mas antes a mãe explicou: põe esse tanto de óleo na frigideira, você acende o fogo. Ela deu um passo a passo, então nós tínhamos o conhecimento. Mas fritar o primeiro, o segundo e o terceiro ovo não foi fácil. Aí depois ficou tudo de bom, não foi, gente? Ah, que delícia, um pãozinho com ovo, hein? É bom demais. Então, se fritar o ovo não foi fácil, não imagine as tantas coisas pelas quais passamos, muitas barreiras. Depois do ovo, já fazemos omelete. Aí a omelete já fica sofisticada depois de um tempo maior. Um dia cebolada, outro dia com pimentão vermelho e amarelo que eu adoro. Outro dia a gente coloca linguiça que sobrou no jantar. E outro dia vai tomatinho. Eu sei que esse tomate vai picadinho ali, a linguiça picadinha ali, o ovo foi bem batido, virou uma omelete gostosa, mas tudo isso pode virar um bolinho. Agora já vou acrescentar a farinha, porque eu aprendi que a farinha vai dar uma consistência e eu posso fazer um bolinho pingado. Veja, o ovo frito, já estamos no bolinho. Por quê? Fomos adquirindo aos poucos a prática, junto do conhecimento de como manipular os ovos. Então, nós podemos aprimorar sim a nossa prática decorrente de mais conhecimento. Então, não significa que estarmos praticando conhecimento, devamos parar de estudar, de buscar informações. Não. Nós precisamos colocar em prática o conhecimento e não esmorecermos nos nossos estudos. A cada palestra que eu assisto online, eu penso: meu Deus, como eu não sei quase nada. Eu não sei quase nada. De repente vem aquela ideiazinha: fale mais não, Luci, você sabe muito pouco. Ora, daqui a pouco eu recordo. Não, eu preciso trabalhar, eu preciso praticar, porque eles também praticaram. Um dia eu chego lá. Se eu não chegar em termos de qualidade, eu não chegarei pelo menos em termos de boa vontade. Então, o bichinho assim, né, da consciência vem e me faz ser humilde diante do meu pouco conhecimento, diante de tantos outros palestrantes maravilhosos que estão à nossa disposição na internet. E aí vem o terceiro risco, que é o mais perigoso. Nós passamos pelo primeiro acumulando conhecimentos, fomos para o segundo, tentamos, não deu certo, já nos acovardamos e
vamos só conhecendo. Então nós acumulamos uma quantidade tão grande de conhecimento que daí não queremos saber de mais nada. Pronto, já estudei tudo, já sei tudo que me falam eu já ouvi, já li umas 10 vezes, chega. Então aí nós nos fechamos para conhecimento e para a prática. Estamos fechados para tudo. Sabemos muito? Chega. Como uma pessoa que assiste todo dia a muitos canais de culinária que fazem bolo de todos os tipos, mas a pessoa nunca foi fazer um bolo. Nós ficamos nesse ponto. Não, vou ficar assistindo, só não vou ler, só vou assistir. Então só vou assistir palestra online e não vou ler mais. Está tudo pronto no YouTube. Mas o que está pronto no YouTube foi uma outra pessoa que preparou. Não fui eu. Não usei o meu raciocínio. Não usei a minha inteligência. Não usei a minha competência. E para isso eu preciso de leitura, preciso de conhecimento, preciso de contato com as informações. Não só também assistir as palestras no YouTube, isso não nos dá o conhecimento necessário para nos fortalecer para praticarmos. Aquele que fez a palestra, ele estudou, então ele está forte para praticar. Mas nós só estamos passivos, nós estamos espectadores estáticos mesmo. Então isso não nos traz o crescimento necessário. É preciso lermos, é preciso entrar em contato com os vários tipos de memória que nós temos para nos fortalecermos para praticar o bem. Eu coloquei essa ilustração do primeiro bolo que a gente tenta fazer com a carinha da Hello Kitty para o aniversário da nossa criança. Nós somos profissionais. Saiu, que coisa feia. Mas fomos nós que exercitamos a fazer o bolo. E depois de fazermos vários, nós chegamos naquela obra-prima ali do lado direito. Então agora nós vamos ler o comentário que Emmanuel faz acerca desse versículo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Emmanuel diz que entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam que constituem o bem. Todas possuem serventuários, os crentes e os propagandistas. Mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Observemos a casa espírita. Aqui estão os crentes, os serventuários, os propagandistas, somos nós, mas e os apóstolos? Cada dia menos. Estamos envelhecendo. E onde estão os nossos discípulos? Discípulos, aqueles que estão nos observando e aprendendo. Porque os apóstolos estão indo, estão ficando escassos. Pensemos nisso. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Olha que interessante. O Emmanuel usa o verbo no tempo presente. Existe. Sempre. Aí ele usa uma palavra que tem um cunho vazio, um significado vazio, mas neste contexto é infinito. Há sempre vozes habilitadas. E nós que
ficamos sentadinhos, acomodados, sem fazer nada na casa espírita? Porque pensamos que não somos competentes, que não somos habilitados? Então, todos nós podemos fazer alguma coisa na casa espírita, e a casa espírita precisa abrir os braços para receber aqueles que estão começando. Ah, mas não tem assiduidade, é imaturidade, a assiduidade virá, vai dar tudo certo. Emmanuel continua: raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Então, não esperemos, no exercício, na prática do nosso conhecimento, os louros romanos na nossa cabeça, os louros gregos na nossa cabeça. Não esperemos a gratidão, não esperemos o elogio, porque isso não está presente nos nossos costumes humanos ainda. Então, não aprendemos isso de agradecer, elogiar, incentivar. A nossa tendência é achar que todo mundo não fez mais que a obrigação, que a obrigação do espírita é servir mesmo. Isso é bastante complicado. E nós não temos a dimensão do esforço que a pessoa está fazendo para se doar. Pode ser que ela não sinta isso como um grande esforço, mas pode ser que sinta sim. O esforço que eu digo não é no sentido de desgaste físico, não, mas é rompendo a própria barreira da timidez, rompendo o próprio medo de errar, rompendo essa expectativa de não agradar. Como é complicado começar a fazer alguma coisa, né? Lembremos de fritar o ovo. Meu Deus, a minha primeira aula, meu coração saía pela boca. Eu achava que não daria. E realmente, a minha primeira aula não deve ter sido uma boa aula, mas foi a minha melhor aula. Eu fiz um esforço tão grande. Era a aula que eu tinha para dar, eram as minhas condições. Mas com certeza não foi a melhor aula assistida ou a melhor aula que existe. Mas sendo a minha melhor aula, é o que é importante. Então, quando nós nos dedicamos à prática, sendo o nosso melhor, nós estamos fazendo a vontade do Pai. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. Por que a nossa indecisão? Porque nós temos consciência das nossas imperfeições. E por que temos consciência do que seja a perfeição? E entre as nossas imperfeições e o que sabemos ser a perfeição, a distância é muito grande. Neste caminho existe a acomodação e o orgulho, que é natural na fase em que vivemos. Então, a existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Nós temos uma teoria elevada. Jesus deixou para nós, e antes ele mandou vários emissários para dizer as mesmas coisas, trazer para nós as mesmas teorias que nos levam ao bem viver. Mas para bem viver é preciso se dispor a viver. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. O que significa isso? Se nada fosse
concretizado, nós nem perceberíamos que aquilo existia. É preciso acontecer para percebermos. João assinalou a lição do Mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Quer dizer que aquele que não faz nada não é um bem-aventurado? Não é isso. Mas a percepção do esforço para chegar à bem-aventurança é o crescimento de cada um de nós. Isso nos faz evoluir a passos mais largos. Se não percebemos, a evolução é a passos mais lentos. Então, a concretização depende de esforço e de trabalho. E aí reside no campo do serviço cristão a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. Luci, e a pessoa analfabeta? É analfabeta hoje. Mas o espírito é milenar. E ela escuta. Vive em sociedade, aprende as leis de sociedade e tem dentro da consciência a lei divina. Então não é uma pessoa impossibilitada de cultura, de aprendizado, de conhecimento para o fazer. E isso nós observamos também na casa espírita e nas outras religiões, as pessoas sem cultura, sem escolaridade e que trabalham firmemente, incansavelmente, em favor do bem. Então existe esta diferença sim, em saber muito e não fazer nada. Muita diferença. Essa diferença consiste na evolução da humanidade, não é só na nossa diferença, porque cada um de nós é uma luz. Não foi isso que Jesus disse? Sois luzes. Sois deuses. Fazei brilhar a vossa luz. E como é que se faz brilhar a luz num planeta de provas e expiações? Que não seja servir, trabalhar. Nenhum de nós aqui veio para ser servido. Como assim, Luci? Nunca? Claro. Isso é uma metáfora, isso é uma fala abrangente. É claro que existem as pessoas que cuidam de nós, mas nós cuidamos dos outros. Quando as pessoas estão cuidando de nós, elas estão fazendo o quê? Servindo. E quando nós cuidamos do outro, nós estamos fazendo o quê? Servindo. Então, se nós estamos servindo ou alguém cuidando de nós, o processo é o mesmo. Porque sempre alguém está servindo. E quem recebe multiplica. Sempre quem recebe multiplica. Se não multiplicar em ações, está no coração para um próximo momento, quando necessário, na volta à terra. Então esse é o comentário de Emmanuel, que está no capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então agora eu vou colocar os slides aqui e nós vamos fazer a leitura do Evangelho. De novo. Antes da festa da Páscoa, conhecimento. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Observem a atitude. Ele sabe
conhecimento e ele tem atitude. Ele ama até o fim. Será aquele fim na cruz, gente? Alguém aqui deixou Jesus na cruz? Todo mundo já tirou Jesus da cruz? Quem não tirou, faz esse exercício. Tira de lá. Põe um Jesus que sorri pra gente. Põe um Jesus que sorri na sua frente. Tira de lá. Jesus não é cruz. Aquilo foi um momento. Quanto tempo mais do que aquelas 3, 4 horas na cruz ele viveu para nós? Vamos tirar Jesus da cruz. Enquanto ceava, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, aqui bastante importante a gente se lembrar que Judas não tinha nenhuma pretensão de que Jesus terminasse na cruz. Na verdade, ele esperava que Jesus fizesse aquelas ações magníficas e que Jesus assumisse o trono para libertar todos de Roma. Então, Judas esperava de Jesus um comportamento reacionário e revolucionário, como ele era. Ele era um Iscariotes, então ele era um revolucionário. Ele trabalhava em favor da libertação deles de Roma. Ele não tinha má intenção, mas no pensamento dele de reacionário, de revolucionário em busca da liberdade, ele se equivocou. E Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou um manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Então, ele tira o manto, que ele sempre andava de manto, porque ora frio, ora calor, ambiente seco, à noite sempre vento, então precisava cobrir a cabeça. E também em determinados momentos cobrir a cabeça era sinônimo de respeito. Então ele tira o manto e coloca a toalha transversalmente. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Simão era assim. Falava o que sentia. E Jesus responde: o que eu faço tu não sabes agora. Então veja a menção sobre o conhecimento. O conhecimento se faz em nós paulatinamente à medida de nosso crescimento. Então nós não estamos aptos o tempo todo a 100% de percepção. Tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. E ele entendeu? E entendeu muito bem. Sabemos toda a história. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás o pé. Como eu disse no começo, nunca é muito tempo. Replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque era tudo que ele queria, tentar junto com Jesus. Então aí ele quer o banho. E Jesus diz: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Figurativamente nós sabemos que naquele tempo não existia asfalto e que todos usavam sandálias.
ou uma espécie de alpercata e empoeirava os pés. Então precisava lavar os pés. O resto estava limpo. Mas aí ele faz a metáfora da alma, da consciência, do coração. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? O que vos tenho feito ao longo deste tempo de convivência? Não foi só naquele momento de lavar os pés. Ele perguntou durante todo o tempo, afinal sabemos que é a última ceia, que ele sabia que voltaria para a outra dimensão. E Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Prestemos atenção naquela combinação da preposição mais um artigo. Aos. A é para. Os é o artigo que acompanha outros. Vós deveis lavar os pés uns para os outros. Então, sempre para. Sempre para. Não é lavar o pé do outro. O de mais o, significa uma propriedade. Agora, para é um direcionamento, é um deslocamento. Então, se nós não sairmos da nossa zona de conforto, nós não estaremos lavando o pé de ninguém. Só o nosso. E isso será orgulho e egoísmo. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Então, naquele período de poucos anos, Jesus foi conversando e mostrando, exemplificando as lições. Ele não ficava só na palavra, ele agia, ele fazia, atuava, praticava, para mostrar que o conhecimento sem a prática não nos leva onde precisamos chegar. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então ele se coloca ali como pequeno e coloca todo mundo como pequeno. Nós somos todos iguais, nós somos pequenos iguais. Embora achemos, muitas vezes, que somos melhores que os outros, mas não somos. E se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticais. Sabeis, todos aqui buscaram esta casa. E aqui nós falamos muito de 5 livros. 5 livros organizados por Kardec, parte deles escrita por Kardec, mas a maior parte escrita pelos espíritos, pelas mãos de médiuns, por algumas mediunidades. E acreditamos que estamos diante de conhecimentos valorosos. Não vou dizer maravilhosos, porque seria algo inalcançável, mas valorosos, porque eles possuem valor. E é um valor que cala na nossa alma, que cala no nosso coração. É um valor com o qual nós compactuamos. Então nós já estamos sabendo. Todo dia que estamos aqui, aprendemos algo. E o que fazemos com esse algo que aprendemos? Ah, Luci, não consigo praticar tudo isso, não. É
dia um pouquinho. Ah, mas um pouquinho não é muito pouquinho? Tudo depende do esforço que está demandando. Às vezes um pouquinho não é só um pouquinho, é muitão. E diante da vida eterna, nós podemos ser bondosos conosco. Porque às vezes nós ficamos esperando de nós nos tornarmos Chico Xavier com passe de mágica. Eu sou espírita, eu sou médico, porque eu não psicografo um livro. Eu sou espírita, sou médico, porque eu não recebo um espírito de luz. Porque não chegou a hora. A hora do Chico chegou. A nossa também vai chegar. E quando nós chegarmos num momento de Chico Xavier, em nossas atitudes, o Chico já está lá adiante. Já foi. E nós vamos. Ah, mas e se demorar muito? Não, você se esforça todo dia, eu me esforço todo dia. Há dias em que no final podemos pensar, nossa, hoje eu não cresci nada, hoje eu não fiz nada que mereça meu orgulho de mim mesmo. Mas há outros que a gente faz em dobro. A gente espera X e percebe ter feito X ao quadrado. Então todo dia é dia de recomeçar. Sempre tentando melhor? Obviamente. Mas fracassamos? Fracassamos. E quando fracassamos, precisamos do auto-perdão. Precisamos ser bondosos conosco, nos darmos a oportunidade de acordar no dia seguinte com a alegria de estarmos vivos para mais um dia de aprendizado e prática deste aprendizado. Esta reflexão, como eu disse, é para mim mesma. Eu me olhando no espelho e falando para mim. Eu sou a mais necessitada. E é por isso que eu estou tentando isso. Como eu disse, me sinto um cadão pequeno, diante dos tantos palestrantes que eu assisto presencialmente e assisto pela internet. Mas eu também preciso fazer alguma coisa com o que eu venho lendo, com o que eu venho aprendendo. Cada um de nós, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, é uma luz. Pode fazer sempre alguma coisa que melhore o ambiente, que melhore a vida daqueles que servem. Na minha casa eu posso, no meu trabalho eu posso, no centro espírita eu posso. Se nós esperarmos os aplausos, estamos equivocados. Porque a perfeição não está aqui. Nem para quem recebe, nem para quem faz. Precisamos superar a nossa vaidade e o nosso egoísmo. Então, é isso, gente. Vamos trabalhar. Trabalhar onde surgir a oportunidade. Porque o Evangelho está em todo lugar. Não é só na casa espírita, nas igrejas, nos templos. O Evangelho começa na nossa casa. Começa no nosso despertar. O Evangelho na família. Nas nossas vivências, no nosso trabalho. E não tenhamos medo de pedir um serviço voluntário na casa espírita ou fora da casa espírita. Não sejamos tímidos. Todos nós temos habilidades maravilhosas porque somos filhos de Deus. Somos lindos, perfeitos naquilo que podemos fazer. A cada um segundo as suas obras. E
a nossa obra é fruto daquilo que conseguimos fazer. Fazendo o nosso melhor é o importante. Essa foi a reflexão de hoje. Não se esqueçam que os aplausos são para Jesus, né, que veio ser o nosso mestre de tudo isso que refletimos aqui hoje. Eu sou uma serva, pequenina em aprendizado, com muita gratidão pela oportunidade de estar aqui exercitando essa minha profissão de fé, que é ser professora, aquela que eu pedi e Deus me concedeu. Então, com a oportunidade de troca de conhecimentos, porque pelos olhares de vocês estão falando comigo e eu percebo tudo que vocês falam. Por isso eu sei que é uma troca, e é por isso que eu amo tanto ser professora, porque os pensamentos vêm assim de uma forma gigantesca. A gente não sabe dimensionar a energia, mas é uma coisa muito boa. Tanto o ensinamento que vem, quanto o aprendizado de gratidão. É muito bom. Então, muito obrigada pela oportunidade, tá? A bibliografia da aula eu sempre deixo, e que todos nós tenhamos muita paz, um lindo domingo para todos, um beijo no coração. Muito obrigado, Luci. Foi muito importante essa lição de hoje, amanhã. É isso que nós realmente temos que fazer, porque cada um faz o que tem, né? Dando prioridade ao que temos. É pouco, é muito relativo, é de cada um, né? Então nós temos que fazer a nossa reforma íntima, fazendo com que todos nós possamos nos reformar, podemos um dia estar melhor do que hoje. Então a lição vem exatamente para nos alegrar, nos fortalecer, porque muitas das vezes nós deixamos de fazer algo e medo de errar, que é a cobrança de cada um, né? Nós somos muito exigentes conosco mesmo, e nós precisamos nos perdoar também, porque quem não é? Todos nós erramos, vamos pedir perdão para nós mesmos e vamos tentar acertar. Então fica aqui nosso muito obrigado ao Luci, que vem nos esclarecer esses momentos de um domingo maravilhoso, que nós possamos levar isso para toda a nossa vida. Meus amigos, nós queremos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, essa manhã de domingo, e que nós possamos colocar em prática exatamente a lição da manhã. E que nós tenhamos um domingo maravilhoso, e que Jesus nos proteja de tudo, nós possamos sentir e que possamos levar para nossos lares essa paz, essa consciência do bem-estar, e podemos ter a felicidade nos nossos lares. Mais uma vez, muito obrigado. Jesus abençoe a todos. E com essas palavras, pedimos a Jesus, ao Mestre, para